Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Sou o pastor Cremilson Meireles e trago a você mais uma vez uma polêmica girando em torno aí da quarentena, do isolamento que temos vivido. Uma vez que nós temos experimentado circunstâncias totalmente novas, ímpares, de modo que aquilo que fazíamos antes com tanta naturalidade, agora temos procurado meios, muitas vezes eletrônicos, para realizá-lo. Fomos privados da nossa liberdade com a qual estávamos tão acostumados, de maneira que até mesmo a visitação pastoral, tão preciosa para muitos membros da igreja, ela foi também limitada. A esse respeito, eu e alguns colegas pastores conversávamos nesses últimos dias, discutindo aí a viabilidade da realização dessa visitação a algumas pessoas, porque sabemos que hoje em dia, com a tecnologia, o avanço tecnológico, é possível nós fazermos videoconferências, é possível nós mantermos contato por vários meios. Nós podemos, por exemplo, fazer uma chamada em grupo pelo WhatsApp, nós podemos ligar para as pessoas, porém, nem todas as pessoas têm acesso a esses meios. Os idosos, por exemplo, aqueles que estão no grupo de risco, mais de 60 anos, nem todos conseguem manusear esses meios com facilidade, de modo que alguns idosos têm permanecido isolados nesse período. As pessoas não fazem contato, não telefonam, e os idosos ficam na solidão. E nessa ocasião nós entendemos que o contato com o pastor, por exemplo, é algo fundamental, algo de suma importância. E diante disso, surgiu uma hipótese levantada por um colega a respeito do coronavírus, né? Ele colocou o seguinte: nós poderíamos ou deveríamos fazer uma visita àquelas pessoas que estão enfermas com coronavírus, uma vez que a Bíblia deixa claro que os enfermos devem ser visitados? Deveríamos fazer isso ou teríamos de evitar esse tipo de visita? Claro que essa suposição que ele colocou parte do princípio de que não haveria isolamento para quem estivesse diagnosticado com coronavírus, o que nós sabemos que há. Mas imagina só, se não houvesse o isolamento, a pessoa diagnosticada com coronavírus estivesse disponível para visitação, o pastor deveria ou poderia visitá-lo? Essa é a questão que nós vamos tratar neste vídeo. Como fica a visitação pastoral no período da quarentena? Como fica a visitação pastoral diante da pandemia? É isso que vamos tratar neste vídeo. E a primeira coisa que precisamos considerar acerca desse assunto é que a visitação, ela não é exclusividade do ministério pastoral. É importante nós termos isso em mente. Quando nós vamos a Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, onde Jesus ele enumera ali algumas características que fazem parte das suas ovelhas, né? Há algumas práticas que caracterizam o ser ovelha. Veja, nós encontramos o seguinte, Mateus capítulo 25, versículo 30, a partir do versículo 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos, os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Veja bem, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Perceba que
Jesus ele não faz distinção entre ovelha e ovelha. Todos os que estão do seu lado direito, nesse discurso de Jesus, pertencem ao seu rebanho, independente se são pastores, diáconos ou qualquer outro tipo de oficial eclesiástico. Veja, Jesus ele descreve práticas que caracterizam a conduta das ovelhas. Práticas que são naturais, não são forçadas, não são feitas visando mérito, mas que são resultado da natureza das ovelhas. Então, com isso fica evidente que todas as ovelhas têm essa responsabilidade, esse compromisso da visitação e não só o pastor. E antes de seguirmos na nossa reflexão, eu quero aproveitar esse versículo e destacar que os idosos, por vezes, eles estão carentes, estão em solidão, mas eles têm filhos, eles têm outros parentes. Além disso, há os irmãos da igreja que podem também fazer esse trabalho de visitação. Sabe por quê? Porque muitas vezes o próprio pastor da igreja se encontra no grupo de risco. O próprio pastor da igreja está acima dos 60 anos, às vezes tem problemas respiratórios, às vezes tem problemas cardíacos, é hipertenso. Então, ele mesmo, se fizer uma visita e se não souber o estado da pessoa, talvez se a pessoa estiver contaminada, ele pode ser contaminado, comprometer a sua saúde e a saúde da sua família. Veja, então, é o momento também de acontecer uma mobilização, uma conscientização dos demais membros da igreja, não atribuindo exclusivamente ao pastor a responsabilidade da visitação. Mas algo que chama atenção nesse texto é o seguinte: além de falar da visitação aos enfermos, o texto no versículo 36 diz: estive na prisão e foste ver-me. Jesus entende que a visita aos que enfrentam problemas, aos que sofrem, essa visitação caracteriza as suas ovelhas. Veja, porém, quando nós avançamos até Atos capítulo 12, nós vemos que a igreja de Cristo, a igreja que ele chamou, quando Pedro for encarcerado por conta de uma cruzada de assassinato que Herodes tinha levantado contra a liderança da igreja, Pedro estando encarcerado, a igreja não foi visitá-lo. Veja, Atos capítulo 12, nós vamos ver aí no versículo 5, e aí eu vou aproveitar para destacar que a igreja, embora não tenha visitado, ela fez algo que pode ser feito à distância. Veja, Atos 12, versículo 5, a Bíblia diz que Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro foi encarcerado por ordem de Herodes e ele viria a ser morto. Essa era a intenção de Herodes. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Os irmãos não foram visitá-lo por uma razão. Porque, embora Jesus tenha dito que visitar os encarcerados é uma característica das ovelhas, se eles fossem visitar Pedro, eles estariam comprometendo a sua integridade física, estariam correndo risco de morte. E diante desse perigo, diante desse risco de morrer, a igreja preferiu preservar a própria vida. Então, fazendo isso, eles não deixaram de interceder por Pedro, eles oraram. E Deus ouviu a sua oração de modo que Pedro foi liberto do cárcere por um anjo. É importante nós termos isso em mente porque aqui nós percebemos um princípio que é apontado por Jesus em Mateus capítulo 10. Vamos a Mateus capítulo 10? Mateus capítulo de número 10. Nós vemos esse princípio que Jesus apresenta aqui, Mateus capítulo 10, versículo 23, quando ele dá orientações aos seus discípulos acerca da evangelização. Ele diz o seguinte: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Perceba que a preservação da integridade física é algo defendido por Jesus. Se perseguirem vocês, vocês fujam. Vocês não precisam se voluntariar para a morte. Se a morte acontecer, vocês vão para o céu.
Se nós formos submetidos a uma situação na qual ou nós negamos Jesus ou nós enfrentamos a morte, é preferível enfrentar a morte. Mas agora, se há a possibilidade de nós fugirmos, de nós preservarmos a nossa integridade física, nós podemos fazê-lo segundo o próprio Jesus. E foi exatamente isso que a igreja fez em Atos 12, versículo 5. Ao invés de visitarem Pedro e correrem o risco da sua própria extinção, sua própria morte, eles preferiram orar, interceder por Pedro e Deus ouviu essa oração. Então percebemos esse princípio. Se a nossa integridade física será comprometida, é melhor que nós nos mantenhamos à distância. E aí eu penso que está a resposta para a hipótese que eu mencionei no início. Se fosse possível visitar alguém diagnosticado com coronavírus, partindo dessa hipótese, né? Se fosse possível, se não houvesse o isolamento, mas o contágio da doença fosse a mesma, seria prudente, nós deveríamos ou poderíamos fazer essa visita como pastores? A resposta é: o melhor seria preservar a nossa integridade física, porque nós não precisamos nos voluntariar para a morte, para o martírio. Porque se nós o fizermos, se nós nos lançarmos para a morte, nós estaremos, na verdade, tentando a Deus. Veja, Mateus capítulo 4, Jesus dá essa resposta a Satanás quando Satanás sugere que Jesus faça isso, que Jesus se lance para a morte, que Jesus intencionalmente procure a morte. Ele diz, Mateus capítulo 4, quando o texto diz que no versículo 5, que o diabo transportou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, Satanás ele estava citando o Salmo 91, ele estava citando o versículo 12 do Salmo 91. Porém, Jesus respondeu, dizendo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus entendeu que fazer aquilo sem que houvesse nenhuma circunstância que provocasse isso, Jesus entendeu que isso seria tentar Deus. Então, da mesma forma, irmãos, a igreja em Atos, entendendo que não deveria se voluntariar para a morte, assim como Jesus não iria se lançar do pináculo do templo, a igreja de Atos preferiu interceder, fazer uma oração à distância. Da mesma forma, nós, diante de um enfermo com um vírus contagioso, nós não precisamos nos voluntariar para a morte ou para o contágio. Nós podemos fazer a intercessão à distância. Podemos telefonar, podemos e devemos telefonar, fazermos contatos, usarmos da tecnologia, usarmos e abusarmos para fazermos contato com essas pessoas. Mas eu entendo, a minha percepção é que nós não devemos fazer uma visita presencial. Além disso, entendo também que há uma outra implicação acerca dessa visitação, além daquilo que Jesus falou, além desse princípio. Nós encontramos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, quando Paulo fala sobre um programa de sustento às viúvas, quando ele orienta que os próprios filhos sustentassem as viúvas, quando ele fala sobre a manutenção da vida das viúvas, ele faz uma afirmação que se aplica não só às viúvas. Veja, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Bom, eu tenho que cuidar da minha família, cuidar da minha esposa, tenho que cuidar do meu filho. Então, pense comigo, se eu me submeter a uma visitação de alguém diagnosticado com coronavírus, eu poderei comprometer não só a mim, mas também os meus familiares, porque eu vou voltar para casa. Então, poderei contaminar minha esposa, meu filho, posso até mesmo contaminar outros membros da igreja se prosseguir com a visitação.
Então eu preciso pensar nisso. Mas há quem pense o seguinte também: mas Jesus ele tocou em leprosos, Jesus ele lidou com pessoas enfermas sem nenhum problema. Mas nós não fazemos tudo o que Jesus fez. Por exemplo, Jesus andou sobre as águas e nós não andamos. Jesus ele cuspiu na areia lá e fez uma lamazinha e passou nos olhos de um cego para curá-lo, e nós não fazemos coisas assim. Jesus, ele, em momento algum, ele correu o risco de contaminação nessas situações. Jesus era o próprio Deus encarnado. Jesus tinha todo o poder e autoridade. Ele podia curar enfermos quando quisesse. Quando quisesse. Até há um caso, né, em Mateus 8, que isso fica bem evidente, né? A vontade de Jesus predominava por ocasião das curas. Veja, Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus curava quem ele queria, na hora que ele queria. Agora, nós, irmãos, nós podemos orar para que Deus o faça segundo a vontade dele, porque ele vai curar quem ele quer na hora que ele quer. Agora, não é segundo a nossa vontade, não é porque eu quero ir lá que Jesus vai assinar embaixo. Eu quero que aconteça isso, então eu vou lá. Entenda, nós não podemos intencionalmente nos expor a uma situação de perigo e cobrar que Deus haja com livramento como fez no passado, porque nós provocamos isso. Seria o mesmo que nós irmos a uma fornalha, acendermos o fogo e acharmos que porque Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego no passado, nós vamos passear pelo meio do fogo e nada vai nos acontecer. Não, nós provocamos essa situação. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não provocaram essa situação. Na verdade, eles só se mantiveram fiéis a Deus e por conta da sua fidelidade foram perseguidos. Eles não simularam ali para provar Deus, para tentar Deus, não. As coisas simplesmente aconteceram. Deus nos livra, mas nós não podemos provocar uma situação que dê ocasião ao livramento. Entendeu? Mas há quem faça objeção dizendo que, olha, mas a Bíblia diz em Tiago 5,14 que que os presbíteros da igreja devem orar pelos enfermos, devem ir lá, eles são chamados quando houver alguém enfermo. Vamos ler o texto, Tiago capítulo 5, versículo de número 14. O texto bíblico diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, há quem pense que esse texto justificaria a visitação de alguém diagnosticado com o coronavírus pela liderança da igreja. Veja, o texto aqui, ele coloca ênfase sobre a oração. Se nós prosseguirmos, o versículo 15 diz: a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não há ênfase sobre a aplicação do azeite. E nesse contexto, a única prática que exigiria a presença física seria a aplicação do azeite. A oração, como vimos em Atos capítulo 12, ela pode sim ser feita à distância. Porém, precisamos observar algo. E aí eu quero indicar que você acesse um outro vídeo que tem aqui no canal sobre unção. Afinal, o que é unção? Veja, assista esse vídeo que ele vai trazer maiores esclarecimentos sobre isso. Mas em especial sobre esse texto, eu quero destacar que a unção mencionada aqui, o uso do azeite aqui, tem um caráter medicinal. Como que a gente sabe disso? Primeiro, há um texto em Lucas em que Jesus menciona esse uso medicinal. Mas, além disso, o termo aqui traduzido como ungindo-o, é o termo grego empregado para a unção não religiosa. O termo grego aleipho. Esse termo grego, aleipho, ele era usado nessas unções
que não estavam atreladas a um uso religioso, consagratório, né? Era um outro uso. Além disso, além dessa evidência etimológica de que se trata aqui de um uso medicinal e não de um uso religioso, nós vamos ler Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 nós encontramos uma parábola que Jesus conta, muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, e no versículo 34, contando essa parábola, havia um homem ferido e que o samaritano ele cuida e tal. Ele diz que entre os cuidados que o samaritano deu àquele homem, versículo 34 de Lucas 10 diz o seguinte: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Veja, o azeite, o óleo, né, ele era usado com uma finalidade medicinal, assim como o vinho foi empregado aqui, provavelmente para esterilizar. O azeite também era empregado com essa função medicinal. Isso fica claro nesse texto. Colocou sobre as feridas. Não houve oração, não houve nada. Então, veja, uma vez que o azeite tem um caráter medicinal, o texto lá menciona que o indivíduo enfermo deveria receber essa aplicação de azeite, ou seja, ele deveria receber o remédio. Mas o que salvaria o doente, a confiança do doente, estaria no Senhor, ao qual eles estariam orando, se remetendo em oração. Então veja, não há uma justificativa para uma presença física. Os presbíteros da igreja, ou seja, a liderança da igreja, pode fazer uma intercessão à distância. O pastor pode ligar, pode telefonar e orar pelo enfermo. E outra, né? Outros irmãos podem fazer o mesmo, né? A Bíblia, inclusive, incentiva que nós, como crentes, estejamos ajudando uns aos outros. Que nós, inclusive, o próprio Tiago fala para nós confessarmos as culpas uns aos outros. Veja, essa relação de irmão com irmão, ela é importante. Não deve haver uma dependência da figura do pastor. Claro que com isso não estou dizendo que o pastor não deve visitar, mas nós não devemos tornar a visita exclusividade do ministério pastoral. Porque alguns agem assim e justificam a sua negligência para com os outros membros nisso. Olha, o pastor não visita. Mas muitas pessoas também não visitam, poderiam visitar. Às vezes familiares deixam seus idosos em solidão, desprezados, e eu quero te incentivar nessa ocasião a você despertar para isso. Porque há pessoas que precisam apenas de um telefonema, que estão em seus lares sozinhos, esperando algum contato, alguma forma de relacionamento, ainda que seja por telefone. Há muitos pastores, mesmo aqueles que estão no grupo de risco, que têm telefonado para essas pessoas. Mas é importante também que os demais membros da igreja façam isso, que os familiares façam isso e não fiquem transferindo a responsabilidade. Todos nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Então, diante dessa pergunta, se o pastor deve visitar, como fica a visitação em tempos de pandemia, a resposta é: o pastor deve tomar cuidados, porque há casos variados, há pastores que estão no grupo de risco, há pastores que não estão, mas seus familiares estão. Então, o pastor deve tomar cuidado. Uns preferem visitar pessoas que não estejam diagnosticadas ou que não estejam com suspeita, preferem manter as visitações, se precavendo, com máscara, álcool em gel. Alguns entendem que essa é a forma correta de agir. Amém. Outros entendem que a forma correta é se preservar e não fazer visitas, mas mantém o contato telefônico, enviam videozinhos para as outras pessoas e, de alguma forma, mantém esse vínculo, mantém essa comunicação com a membresia, como se estivessem, de fato, visitando. Amém. Mas a verdade é que todos têm trabalhado no mesmo sentido, de manter a unidade da igreja, de dar suporte àqueles que têm enfrentado dificuldades nesse período, mas a resposta final é: alguém diagnosticado com o vírus, com o coronavírus,
nós não deveríamos visitar. É bem verdade que mesmo que quiséssemos não poderíamos, porque essas pessoas têm ficado em isolamento, mas na hipótese de podermos, nós não deveríamos fazê-lo. Nós ficaríamos em intercessão, nós faríamos ligações, mas nós não compareceríamos ali. Penso que esse é o procedimento mais adequado, é a ação mais prudente e cautelosa a se tomar. Mas é óbvio, né, que você pode discordar disso, mas eu acredito que esses apontamentos eles favorecem uma reflexão equilibrada. Então, eu deixo aí um grande abraço e nós nos vemos em breve.